E aí, turma, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto aqui no agro.com que tem tirado o sono do produtor rural, a reforma tributária. E a minha convidada é ela, uma contadora que faz sucesso na internet, uma ótima profissional especializada em agronegócio, contadora tributarista, a Fernanda Bueno. Fer, seja muito bem-vinda ao agro.com. Obrigada, Mona. Que prazer estar aqui falando desse assunto tão polêmico, tão atual e algo que a gente pode se dizer que é muito mais simples do que a gente imagina, mas tá tirando o sono de muita gente, né? Tanto de profissionais quanto dos produtores. É verdade. E a Fer, vocês viram, né, que a gente combinou o look, nós estamos aqui de verde, mas para falar, para o produtor rural ficar tranquilo, né, Fer, que eu sei que você tem boas notícias aí, que o sinal é verde também, então tem boas notícias para o produtor sobre a reforma tributária. Mas antes, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para nós. Como que você chegou até aqui, Fer? Você que hoje é uma especialista em agronegócio, atende muitos clientes e também treina profissionais, contadores do agronegócio. Conta um pouquinho da sua história. Você é fazendeira? É sucessora? Conta um pouco aí como você chegou no agronegócio. Na verdade, não. Eu cresci no agronegócio, cresci com o pé no chão, cresci na terra, na roça, no milho, na soja, no feijão. Mas não, eu não sou produtora, não sou sucessora, muito pelo contrário. Os meus pais, os meus avós, eles eram turmeiros, aquelas pessoas que captam mão de obra para produtores rurais. Então, desde pequenininho, tinha o pezinho no agronegócio, com 18 anos. Aos 15 eu fui para a área da contabilidade, me encontrei na área da contabilidade e aos 18 eu entrei em uma cooperativa agroindustrial. Aí foi amor à primeira vista, de lá para cá já são 17 anos de carreira na tributação do agronegócio. E quem pisa no agro não tem como sair. Então, hoje, além de atuar com produtores rurais de diversos estados, levando segurança tributária e também uma menor carga tributária para produtores rurais, hoje eu também treino contadores e tributaristas que desejam também levar segurança para produtores. Então, eu falo que o agro, para mim, é muito mais do que apenas trabalho, é uma paixão, é uma missão de poder ajudar esses produtores rurais. É verdade, eu sou muito assim, eu não sou produtora, não sou sucessora, sou comunicadora, jornalista, né? E sou extremamente apaixonada pelo agronegócio. E é isso que você disse, né? Quando a gente começa a trabalhar, se envolve, a gente não sai mais. E é muito legal isso. Ô, Fer, você esqueceu de falar que você faz sucesso na internet também. Eu te acompanho, você cria vários conteúdos ali, ajudando os produtores rurais, tirando dúvidas. E agora eu queria que você tirasse uma dúvida aí, acalmasse os coraçõezinhos dos nossos produtores, porque tem muita gente com dor de cabeça, sem dormir, preocupado com a reforma tributária. Conta pra gente, Fer, com a sua expertise aí, o que vai mudar? Eu sei que a gente está muito no escuro, mas o que muda para o agronegócio com a reforma tributária? Bom, eu acredito que devido ao fato de ela ter sido decidida, ter sido votada ali em 2 turnos muito rápido, acabou causando um alvoroço não somente no agronegócio, mas no mercado como um todo, no mercado tributário como um todo. O que acontece para o agronegócio? Nós tivemos ali uma defesa, muitos pontos que foram defendidos pelos setores do agronegócio e acabaram sendo acatados pela reforma tributária. Mas, a grosso modo, o que mudaria hoje? Hoje no Brasil a gente tem 85% dos produtores rurais que eles são produtores pessoa física. E o produtor rural pessoa física, em sua essência, ele não paga tantos tributos. Ele não é contribuinte, por exemplo, do PIS e COFINS, que hoje ele está sendo alterado pela CBS. E ele é, apesar de ser contribuinte do ICMS, boa parte da sua cadeia possui isenção, diferimento e também suspensões, ou seja, também não paga esses tributos. Então, nosso medo e o medo da maioria dos produtores rurais é sair de uma realidade onde eles não pagavam tributos para começarem a pagar, para serem onerados. Um pouquinho antes da reforma ela ser votada, o que aconteceu? Foram acatados alguns pontos que trouxe
alguns que eu trouxe aqui para vocês, principalmente a gente ter aquele teto de isenção para produtores rurais que faturam abaixo de 3.600.000. Hoje existem estatísticas, o último censo que a gente tem é de 2017, então as estatísticas que a gente tem são dos órgãos. A gente tem estatística que fala que 90% dos produtores brasileiros, eles estão abaixo desse teto. Então, esses produtores, eles seriam ali beneficiados em não recolher os tributos IBS e CBS, que era o que iria modificar. Agora, e quem não entra nesse teto? Quem não entra nesse teto, a gente teve a redução da alíquota. Eis o grande problema, apesar de ser um avanço essa redução da alíquota, a gente não tem qual é a alíquota. Talvez essa é a maior obscuridade da reforma. Mas a gente tem uma redução da alíquota em 60%. Ou seja, da alíquota que irá vigorar, que nós não sabemos qual é, se é 10%, se é 25% ou se é 30%, o produtor rural pagará apenas 40%. Então, esse é um benefício importante para o produtor rural. Ou estou abaixo do teto de 3,6 que eu não recolho, ou então, quando eu estou acima, eu recolho apenas 40%. Do que seria a nossa alíquota efetiva? Digamos que se fosse 25%, a gente pagaria 40% de 25%. A grande obscuridade realmente está nisso, na alíquota, porque apesar de nós tivermos um avanço com os itens do agronegócio que foram acatados, a gente não tem uma efetiva alíquota para saber se é suficiente para o agronegócio, porque a gente está saindo do pagamento zero para algum pagamento. Então, ainda isso preocupa muitos produtores rurais. Outro item que eu vejo que foi acatado, isso pode beneficiar bastante os produtores rurais, é a questão da alíquota zero para os itens de cesta básica. A gente sabe que o setor do agronegócio, ele tem ali grande importância, digamos que quase 100% de importância nos produtos de cesta básica, e a maioria dos produtos de cesta básica, elas serão contempladas com alíquota zero. Fernanda, quais serão esses produtos? Ainda não temos. Eles serão definidos, e ainda é subjetivo, serão definidos através de lei complementar, tá? Então, ainda terá que acontecer uma lei complementar que falará quais serão os tributos que serão beneficiados com a redução ou com a alíquota zero para os produtos de cesta básica, assim como a gente fala lá na redução dos 60%, que ele vai contemplar o quê? Os insumos agropecuários, os produtos de alimentação humana, alimentação animal também entrariam nesse caso. Então, eu acredito que assim, tem muita coisa para acontecer, é o que a Mona falou, a gente tem que estar ali com a roupa verde de esperança para que, quando de fato for aprovada, precisa passar pelo Senado, a gente precisa de 2 turnos ainda. Quando for aprovado, que seja aprovado analisando friamente a importância, a essencialidade do agronegócio. Porque a própria Constituição Federal, em sua redação, ela já traria essa importância do agronegócio, ela já traz essa importância, essa essencialidade do setor, tanto para o agronegócio quanto para os produtores rurais. Então, a gente espera realmente que, quando for definida uma alíquota, quando for definido a votação final, que o agronegócio ele seja melhor analisado. Um item que vem tirando também o sono de alguns produtores rurais é que lá na calada da noite, no segundo turno, foi incluído um item no texto da reforma, que é a questão de autorização. A Constituição Federal ela passaria a autorizar os estados a constituírem fundos estatais, assim como aconteceu no ano passado, onde Goiás instituiu o Fundeinfra, e foi realmente instituído, por mais que teve bastante discussão, nós tivemos a instituição do Fundeinfra, que ainda está sendo julgado se é constitucional ou não. Com essa alteração da reforma, passará a ser constitucional a instituição desses fundos. Então, começaria tanto o FETAB, Fundersul, Fundeinfra, os que já existem, seriam constitucionais e novos fundos poderiam ser criados. Ou seja, outros estados poderiam instituir fundos assim como tem nesses estados, que quem é que teria que pagar? O produtor rural. Então, eu acredito que o item mais obscuro e mais preocupante da reforma neste momento seria a instituição de fundos. Além, é claro, de nós não sabermos qual é a alíquota efetiva. Então, acredito que da reforma tributária, nós temos esperança que ainda na próxima votação nós tenhamos
uma melhor análise para o agronegócio, o que a gente pode concluir até o presente momento? Ainda falta um tempo para que a gente consiga operacionalizar a reforma tributária. Nós precisamos ainda torcer para que numa próxima votação alguns itens da reforma elas sejam melhor analisadas para favorecer o agronegócio, principalmente a partir do momento que a gente tiver uma alíquota estabelecida, porque nós não sabemos se a redução de 60% ainda é suficiente para nós termos competitividade no setor, para que o agronegócio ele seja e considere-se ainda como essencial perante a Constituição Federal. E nós precisamos pensar que ela vai levar um tempo, pois nós teremos um tempo de desmame entre os tributos anteriores e os tributos atuais. Então, não é do dia para a noite, produtores rurais, não se preocupem, pois não vai ser do dia para a noite que vocês passarão a ser tributados. Até que comece a vigorar os novos tributos, a gente precisa definir como é que será operacionalizado isso, como é que você conseguirá. Porque quando eu falo ali naquele teto de isenção de 3,6 milhões de reais para o produtor rural, ele ser enquadrado entre contribuinte e não contribuinte do IBS e do CBS, a gente precisa pensar que a gente vai ter que provar para a Receita Federal que nós estamos no teto. Vai ser uma espécie de Simples Nacional do agronegócio, onde nós teremos enquadramento e desenquadramento, enquadramento por ofício ou então desenquadramento por opção, que é quando você opta em ser contribuinte, neste caso, olha, eu quero ser contribuinte do IBS e o CBS, visto que esses tributos, eles são não cumulativos, eu posso aproveitar o crédito da cadeia anterior, aí se faz ainda mais necessário o seu contato com o seu contador para fazer um planejamento tributário, você vai ter um tempo de maturação e o planejamento tributário ele precisará acontecer a cada momento para você verificar se está compensando você ter esse benefício de estar entre o não contribuinte ou então passar a operacionalizar através de créditos. Mas não se preocupe, não será do dia para a noite que você passará a recolher esses tributos e também não será do dia para a noite que a gente terá aí a oneração do agronegócio. Preocupamos sim, principalmente quando a gente está falando de produtores rurais, pessoa jurídica, agroindústrias, agropecuária, cerealistas, abatedouros, outras cadeias. Talvez o produtor rural ele foi enquadrado nesses benefícios, mas a gente precisa ainda abrir um pouquinho mais o leque para fora da porteira. Temos o produtor rural com as suas preocupações, mas e o fora da porteira? Será que ele está totalmente enquadrado nesses benefícios, nesses pontos que foram tratados? Será que o texto redigido, da maneira como está, ele está beneficiando a cadeia do agronegócio como um todo? Então, ainda tem muitos pontos, muitos loopings que foram abertos para que a gente precisa muito acompanhamento ainda, para que a gente vá acompanhando como é que está indo o desenrolar da reforma tributária. É isso aí, Fer. Então quer dizer que o produtor rural ele não precisa se desesperar. Essa é a orientação que você deixa? Se a gente for pensar, tem ponto positivo aí, tem sinal verde, tem esperança nessa história toda, né? O produtor rural, por exemplo, que ainda não tem um profissional, um contador para regularizar ali sua situação, ele vai precisar do apoio desse profissional agora, né? Aqui no agro.com, a gente fala muito com empreendedores. Afinal, o produtor rural, ele é um empreendedor. Então, quero que você deixe aí uma orientação para esse produtor rural que é empreendedor e precisa desse apoio do contador. Por que é fundamental e principalmente agora com a reforma tributária? Eu falo para todo mundo, para todos os meus clientes, para todos os meus alunos que nós vivemos uma evolução de 20 anos em 5 nos últimos 5 anos. Muitos fatores trouxeram a profissionalização do produtor rural. E essa profissionalização ela precisa acontecer ainda mais urgente com a instituição da reforma tributária. Nos últimos 5 anos, produtores rurais que só entregavam o imposto de renda para a Receita Federal, eles passaram a ser obrigados ao livro caixa digital, a ter os cruzamentos muito mais rápidos pela Receita Federal, sem contar a quantidade de operações da Receita Federal voltadas à fiscalização, ao combate
combate à sonegação do agronegócio. Então, agora, com a instituição da reforma tributária, é mais um ponto de que a contabilidade do agronegócio ela não é mais a mesma. E o relacionamento contador-produtor rural ele não pode ser mais o mesmo. Ele precisa acontecer de maneira mensal. O produtor rural ele precisa ter um parceiro de negócio. Ele precisa ter aquela pessoa que te ofereça segurança tributária. Eu sempre falo para que pelo menos tributariamente ele consiga dormir tranquilo à noite. Pode ser que ele não consiga dormir devido às inconstâncias climáticas, mas tributariamente ele merece dormir tranquilo à noite. Isso só é possível se ele tiver uma profissionalização, uma gestão financeira eficiente e também um profissional do seu lado. Muito bom, Fer. É muito interessante assim, essa conversa. Eu acho que foi fundamental para esclarecer, para acalmar os nossos corações. E eu queria que você deixasse também as suas redes sociais, os seus contatos, para quem está nos acompanhando e quiser tirar mais dúvidas, conversar com você, aonde essas pessoas elas podem te encontrar. Bom, onde você digitar Fernanda Bueno Agrotributário, seja no YouTube, no Instagram, no Threads, no TikTok, no Kawaii, qualquer, ou até mesmo no Spotify, qualquer plataforma que você digitar Fernanda Bueno Agrotributário, você me encontra. Vai lá no Instagram, que aquela rede é muito mais fácil da gente poder se comunicar. Vai no meu direct, conversa comigo. Se você tiver qualquer dúvida, eu fico à disposição para você. Forneço meu WhatsApp e a gente pode conversar por lá. Combinado, Fer. Muito obrigada pela sua participação aqui no agro.com. Eu tenho certeza que você acalmou muitos corações e ajudou tirando dúvidas e esclarecendo muitos produtores que nos acompanham aqui no nosso quadro. Obrigada, viu? Um beijo e até a próxima. Eu que agradeço. Até mais.